misericórdia dura para sempre. Eu quero agradecer muito aqui o meu pastor Dr. Oídes José do Carmo, por essa oportunidade. Como ele disse, esse é o meu 10º livro. E desses 10 livros que eu já escrevi, 4 são na linha teológica, na linha cristã evangélica. E então Deus colocou no meu coração essa obra que eu estou consagrando a Deus, e eu não poderia escolher um outro lugar que não fosse aqui para trazer essa obra. Essa obra, ela é produto de um sonho, pastor Oídes. Tive um sonho, numa noite muito difícil, eu estava sofrendo muito, minha mãe doente, e às vezes a vida do pregador, principalmente que tem o ministério profético, às vezes é vicária, é sofrida. Eu me lembro que nesse dia eu fui pregar numa igreja lá em Aparecida de Goiânia, e eu estava muito aflito no meu coração, porque às vezes você sente uma solidão muito grande, uma solidão na alma, uma solidão profunda, e às vezes você vai e ministra uma palavra, e às vezes você volta para casa, parece que aquela palavra ricocheteia, ela volta em si. E eu cheguei em casa, e subi no meu quarto, e comecei a gritar, literalmente, Senhor, Senhor. Talvez como Abacuque um dia gritou, até quando, Senhor? Até quando te clamarei, o Senhor não me ouvirá? Até quando o Senhor me mostra a violência, a criminalidade, e o Senhor não responde, e a justiça não acontece? Eu comecei a questionar, e isso já era lá para as madrugadas, quando eu escutei literalmente uma voz que dizia assim: pensa nas coisas lá do alto onde Cristo vive. Pensa nas coisas lá do alto onde Cristo vive. E ali aquela voz foi como um bálsamo no meu coração, e eu deitei e cochilei ali, aquele sono entre a madrugada e o amanhecer. E eu tive um sonho. Nesse sonho eu cheguei no céu, e tinha uma praça muito bonita, e nessa praça tinha um homem assentado, e em espírito esse homem foi identificado como o rei Salomão. E logo se aproximou um outro homem, e em espírito foi revelado que era o apóstolo Paulo. E eles dois começam a conversar, eles abrem um diálogo sobre uma série de coisas. Salomão começa a falar do seu período de crise existencial, onde ele fala muito ali no livro de Eclesiastes, vaidade, vaidade, tudo é vaidade, e correr atrás do vento. E ele começa a confessar as perturbações por qual passou, já na sua idade avançada, porque Salomão recebe de Deus uma palavra muito dura, porque Salomão na velhice, ele se entrega à idolatria por causa de mulheres. E ali, daquele diálogo, imediatamente eu corri para o meu escritório e comecei a escrever este livro. E este livro fala de sonhos. Deus ainda fala através de sonhos. E talvez um dos grandes dilemas da igreja hoje é porque nós paramos de sonhar. Eu acabei de chegar numa viagem andei mais de 1000 quilômetros para ir ministrar ontem à noite numa cidade pequena chamada Perolândia, um pequeno município aqui do estado de Goiás, divisa com Mato Grosso. Quando eu cheguei lá, o meu coração e o meu espírito se encheu da presença de Deus. Uma comunidadezinha pequena, uma igreja humilde, que vive como a igreja primitiva. Às vezes a oferta é um frango, um porco, produtos dos assentamentos rurais onde eles vivem. Às vezes vão para a igreja de bicicleta, mas lá eu senti vivamente a palavra de Deus, e que o sonho colocado no coração do pregador e do ministro continuará movendo
o evangelho de Deus na face da terra. Muita gente não acredita mais em sonhos, porque a sociedade moderna, a sociedade contemporânea, a sociedade que nós estamos vivendo, está transformando as pessoas em zumbis. As pessoas não conseguem mais nem dormir para poder sonhar. E às vezes a obviedade em que a igreja está tratando a palavra de Deus não nos deixa sonhar, mas Deus ainda fala e ainda se move no nosso meio através dos sonhos. Aqui no livro de Jó, capítulo 33, do versículo 14 ao versículo 18, diz assim: olha o que é que Deus diz aqui, através, talvez, do livro mais antigo da Bíblia. Diz assim: antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta, porque às vezes ninguém ouve a voz do sonhador. José sonhou, e os seus irmãos acharam ruim, o invejaram porque ele sonhou, mas ele creu no sonho e jamais abandonou a sua perspectiva de sonhador. Deus fala através dos sonhos, e diz mais: em sonho ou em visão Deus fala de noite, quando cai sono profundo sobre homens e adormecem na cama. Então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, e para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Igreja, nunca pare de sonhar, continue sonhando. José, ele compartilhou o sonho com os irmãos dele e teve grandes dificuldades. Foi até mal interpretado pelo próprio pai, mas o pai, a Bíblia diz que Jacó guardou consigo aquele sonho. Talvez um dos homens que mais fez a história dos Estados Unidos da América era um pastor negro chamado Martin Luther King. E o maior discurso que ele fez, um pastor batista, ele começa o seu discurso dizendo: eu tenho um sonho. E o sonho de Luther King era que as pessoas andassem juntas e respeitassem o direito dos outros. Eu quero dizer para os irmãos que a pastora Sônia, que eu conheço o trabalho dela, tem um sonho. E que esses homens que vieram aqui, se renderam aos pés do Senhor, foram movidos por um sonho. Irmãos, talvez as pessoas que mais sonham e sonham com o céu, talvez sejam as pessoas que mais fazem pelo povo na terra. Não deixe de sonhar, continue sonhando. Eu já enfrentei muitos problemas na minha vida, porque me coloco numa posição de sonhador, de que é possível. Quando eu dirigia o sistema prisional de Goiás, que tem quase 80% de jovens de 18 a 29 anos, a palavra que eu mais escutei na minha vida, pastor Eliseu, foi: não tem jeito. Esse aí não tem jeito, doutor. Esse aí não tem jeito, secretário. E eu sempre dizia: tem jeito sim, porque o carpinteiro de Nazaré vive, ele vive, e ele nos move através dos sonhos, ele nos faz sonhar. Hoje, na sociedade pós-moderna, a sociedade do Rivotril e do Lexotan, nós paramos de sonhar. Somos a sociedade dos zumbis, a sociedade que não sonha mais, a sociedade dos bruxos. Pastor, escrever livros é só para quem sonha. Sabe quem vende livro no Brasil? Paulo Coelho. E o sonho dele é o sonho dos bruxos, os sonhos macabros. Mas nós oferecemos para o povo e para a nação e para a igreja os sonhos de Deus, os sonhos de Cristo, os sonhos da salvação, porque sonhos curam, sonhos libertam, sonhos restauram. Nós não paramos de sonhar.
Essa obra é produto de um sonho. Ela fala de céu, ela fala de salvação, ela fala de eternidade. E tudo isso me foi revelado num sonho. E eu consagrei essa obra a Deus. Irmãos, eu não preciso vender livro. Eu não sou apologeta de livro. Eu sou apologeta da palavra de Deus. Eu escrevo o livro agora só na linha do evangelho da salvação, para apresentar a essa sociedade Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor dos nossos sonhos. Que nós continuemos sonhando e sonhando os sonhos de Deus. Embora vivamos numa sociedade apostatada que não sonha mais, continuamos sonhando. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus continue falando com você em sonhos. Muita gente, irmãos, não sonha mais. Eu vou profetizar aqui nessa noite, que quando você chegar na sua casa hoje, você vai dormir tranquilo e vai sonhar com os céus, em nome de Jesus.